Glória a Deus, sejam todos bem-vindos. Uma boa tarde na presença de Deus. Bem-vindos a mais um Tempo de Curar. Esse é o nosso segundo episódio, amém? Se você não esteve no episódio anterior, o primeiro episódio, onde trouxemos a introdução, que é esse tempo de curar, trouxemos a fundamentação bíblica, explicando com clareza, amém? Tudo aquilo que o Senhor está realizando neste tempo, a oportunidade que é chegada. Você pode acessar aqui mesmo pelo Instagram, depois desta transmissão, depois de você assistir, acompanhar até o final a reflexão e a ministração deste dia. Ou você pode acessar pelo YouTube, @APNChurch, no nome de Jesus, que foi reprisado por lá e também está gravado no nome do Senhor Jesus Cristo, armazenado lá para o seu acesso e acessos futuros, no nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Elvis Jeremias, Deus te abençoe, meu querido, em nome de Jesus, meu irmão amado, glória a Deus. Vamos compartilhando no nome poderoso de Jesus, o Rei da Glória. Nós vamos iniciar, amém? Vamos manter entre 15 e 20 minutinhos esse tempo no nome de Jesus. Ontem foi mais longo, 1h30 mais ou menos, por causa da introdução e fundamentação. A pior coisa é nós estarmos diante de algo que nós desconhecemos. A palavra de Deus diz com clareza que o povo dele perece por falta de conhecimento, ok? Então é necessário que se haja a revelação, que tenhamos a revelação daquilo que estamos recebendo no nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Não podemos simplesmente sair aceitando tudo aquilo que nos está sendo dado, distribuído, ok? É preciso realmente que a Bíblia seja aberta e nós identifiquemos, verifiquemos se de fato aquilo que está sendo anunciado é daquele modo, no nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Aleluia, glória a Deus, amém, amém, glória a Deus. Que vocês vençam hoje, amanhã e sempre, no nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Glória a Deus. E a minha apóstola vai chegar aqui para estar compartilhando também, no nome de Jesus. O Instagram não está mais compartilhando, com outras redes, somente dentro, do próprio Instagram. E aí fica um pouco limitado. Eu teria que ter um outro aparelho aqui comigo e eu não tenho. Esperar ela chegar ali, dali que, em nome de Jesus, tudo isso vai ocorrer. Amém? Mais pessoas sendo alcançadas para a glória e a honra do Senhor. Meu Deus, já estou sentindo o poder do Senhor fluindo nessa transmissão. Glória a Jesus, o Rei da Glória. Glória a Jesus, o Rei da Glória. Nós louvamos o Teu nome, Senhor. Nós exaltamos o Teu nome. Obrigado, Senhor, por este tempo propício, este tempo favorável, este tempo poderoso, esse tempo de sermos curados para avançarmos, de sermos curados, de sermos libertos, para que possamos ir em paz. No poderoso nome de Jesus nós oramos, no poderoso nome de Jesus nós te agradecemos, papai. Nós te louvamos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pedimos que o Senhor nos dê mais de ti, que o Senhor tome mais de nós e que o Senhor nos localize em tua misericórdia e em teu favor, no poderoso nome, o nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor. João capítulo 3, versos 16 e 17. Peço que você pegue seu bloquinho de anotações, pegue uma caneta e a sua Bíblia. E no nome de Jesus vamos entrar naquilo que o Senhor tem reservado para nós no dia de hoje. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. E assim está escrito: porque Deus amou tanto ao mundo que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 17. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo através dele.
Que texto maravilhoso. É com esse texto que nós abrimos mais este tempo no nome do Senhor Jesus. Deus amou. Deus amou. Deus amou. A essência de Deus é amar. Deus é amor. Porque Ele amou ao mundo. E quando você lê neste texto, mundo, entenda, pessoas. Ele não amou o planeta Terra em si. Ele amou as pessoas. Ele amou a sua criação. Ok? Porque Ele amou, primeiro, as pessoas. Ele enviou o seu Filho. Ele deu o seu único Filho. O seu unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que crê neste Filho não pereça eternamente, mas viva eternamente. Precisamos relembrar algumas coisas, que nós somos seres espirituais, porque fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Nós fomos criados seres espirituais para governarmos a criação debaixo do governo de Deus, a partir do reino de Deus. É por isso que lá em Mateus capítulo 6, a partir do verso 9, Jesus ensina os seus discípulos a orarem da seguinte forma: Pai nosso que estás nos céus. Nos céus o Pai está, Deus está. O trono dele está estabelecido nos céus. Glória a Deus por isso. E segue a oração que o Senhor ensinou. Santificado seja o teu nome. Então, o Pai que está nos céus, ele é santo. O Pai que governa desde os céus, ele é santo. Venha a nós o teu reino. Então, o Senhor Jesus nos ensinou a pedir, a clamar pela vinda do reino. Seja feita a tua vontade. O Senhor nos ensinou a clamar pela vontade do Pai, sendo realizada onde? Sendo feita onde? Na terra como é nos céus. Olha que coisa linda, poderosa. Então, o reino vem. Nós bem sabemos, conforme a profecia de Isaías, registrada em Isaías capítulo 9, versículo 6, que o menino seria dado. O menino, ele nasceria. Ele traria sobre os seus ombros o reino. E este menino foi quem ensinou. Amém? Já sendo homem, né? Já mais de seus 30 anos de idade, tendo iniciado seu ministério, ensinou os seus discípulos a clamarem pelo reino. Este menino que havia crescido e iniciado seu ministério estava a carregar sobre os seus ombros o reino de Deus, ou seja, dentro dele o reino de Deus, o Espírito do próprio Deus. Glória a Deus por isso. Amém? Então nós só podemos tornar a ser como Deus, seres espirituais, a partir do momento que recebemos o Espírito dele dentro do nosso espírito. E só é possível receber o Espírito de Deus dentro do nosso espírito se nós reconhecermos que Jesus Cristo é o Senhor. Se nós confessarmos a Jesus como Senhor, como está escrito em Romanos capítulo 10, amém? Se confessares a Jesus como Senhor e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você pode ler a partir do verso 9, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça. A palavra de Deus, quando se refere a coração, está se referindo ao espírito do homem, ao espírito humano. Então, com o coração, com o espírito humano, se crê para a justiça, e com a boca, amém? Com o intelecto, com a alma, com a mente, emoções e vontades que fluem, né? Faz com que as palavras fluam através dos nossos lábios. Nós confessamos para a salvação. Cremos no coração, no espírito para a justiça, e confessamos com a boca para a salvação. Neste momento o Espírito Santo vem habitar dentro do nosso espírito. E aí ocorre aquilo que o apóstolo Paulo registrou em Efésios capítulo 2. Nós somos vivificados, ou seja, ressuscitados. Aquilo que ele registrou também em Gálatas capítulo 2, verso 20. Já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E a vida que hoje vivo, glória a Deus, viva pela fé no Filho de Deus. Que Filho? Este unigênito que foi dado. Porque Deus amou, Ele o deu.
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Viva pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Glória a Jesus por isso, isso é maravilhoso. Oh, glória! Nós temos que ser curados, nós temos que ser libertos, queridos. E o amor é o único que pode realizar isso. Aquele que nos amou primeiro é o único que pode realizar isso. Deus amou e por isso deu. No episódio anterior, no episódio de ontem, nós entendemos com clareza e nós recebemos a ministração do Espírito Santo de Deus. Refletimos juntos e fomos ministrados juntos. Que quem ama não odeia. Muitas pessoas estão atadas porque andam odiando, carregam ódio, odeiam pessoas, odeiam lugares, odeiam lembranças, carregam traumas, carregam pessoas através do ódio. E estas não podem avançar. Estas não podem ser curadas. Carregam doenças e enfermidades que médicos não curam, nem o Senhor cura. Por mais que já tenham recebido ministrações. Meu Deus do céu. Mas o Senhor ontem nos desatou. Liberamos todo o ódio através do perdão, através do amor. Porque nisto nós conhecemos se somos filhos de Deus ou se somos filhos do diabo. Os que amam aos irmãos, ao próximo, estes são filhos de Deus. Os que odeiam a estes são filhos do diabo. Porque o diabo é quem odeia. O diabo é quem dissemina ódio. Tanto que em João capítulo 8, a partir do verso 44, a palavra de Deus diz com clareza que ele é homicida, ele é assassino. Vocês podem perceber que assassinos, a motivação deles, da maior parte, é ódio, eles odeiam. Meu Deus do céu, precisamos, no nome do Senhor Jesus Cristo, ser livres disso. Então, você vai voltar, depois desta transmissão, que já está prestes a terminar, você vai voltar no episódio anterior e você vai receber esta reflexão e esta ministração. Amém? A outra coisa também que está das pessoas, tá? Glória a Deus. E o que é, apóstolo? É o medo. O medo tem impedido muitas pessoas. O medo tem impedido muito mesmo o progresso, o avanço, o sucesso das pessoas. Talvez você pense, mas apóstolo, eu já recebi Jesus, eu já sou crente há tantos anos, eu já tomei a decisão, até me batizei nas águas, já fui cheio do Espírito Santo, já oro em línguas e tal. Ok, tudo bem, ok, mas entenda uma coisa. Vamos pegar este exemplo da antiga aliança. Uma coisa é Deus tirar o povo de dentro do Egito. Outra coisa é Deus tirar o Egito de dentro do povo. Então, por mais que aquelas milhares de pessoas tivessem sido foram tiradas da escravidão do Egito, da opressão do Egito, daquele lugar de morte, daquele lugar de idolatria, daquele lugar de feitiçaria, debaixo da opressão maligna daquele tempo, tendo sido postos em liberdade, estes ainda carregavam o Egito dentro deles. Estes ainda estavam atados, amarrados. Foi por isso que Deus não os inseriu de imediato dentro da promessa. Houve um processo. E neste processo, Deus estava provando o seu povo, Deus estava testando o seu povo, Deus estava curando o seu povo, Deus estava libertando o seu povo. Mas o povo estava com o Egito tão entranhado neles, onde, apóstolo? Na alma deles, que eles resistiam a Deus, resistiam à liderança que Deus havia colocado sobre eles, o profeta Moisés, resistiram o sacerdote Arão. Eles resistiam por quê? Porque estavam atados. E por isso eles andavam em círculos.
40 anos andando em círculos, porque estavam atados em suas almas. Eles ainda tinham saudades do passado. O passado ainda afetava eles. Os traumas, tudo aquilo que eles sofreram no Egito, tudo o que eles absorveram, tudo aquilo que eles passaram, ainda eles carregavam com eles. E Deus não podia inseri-los na promessa desta maneira. Da mesma forma, quando nós recebemos a Jesus, nascemos de novo, da água e do Espírito. Porque o que é nascido da carne é carne, da alma é alma, né? Carne, alma. Você, quando lê a Bíblia, entenda isso. Estou te dando coisas maravilhosas aqui para você entender a realidade da palavra de Deus, amém? O que é nascido da alma é alma, mas o que é nascido do Espírito de Deus é um Espírito como o próprio Deus, amém? Então os que nasceram de novo, eles nasceram, eles passaram da morte para a vida, foram vivificados, ressuscitados, glória a Deus, glória a Deus. Mas estes, como Lázaro, João capítulo 11, ressuscitaram atados. No Espírito, não. Jesus disse, o Espírito está pronto, vigiai e orai, porque na verdade o Espírito está pronto, mas a carne, a alma é fraca. Então quantos de nós carregamos traumas? Por exemplo, medo. Medo é um impedimento para o nosso avanço, medo é impedimento para o nosso progresso. Quantas pessoas não conseguem permanecer em Deus ou ter constância em Deus, com Deus, porque tem medo de obedecer à voz de Deus, tem medo de ouvir a voz de Deus, tem medo de serem tocados por Deus, tem medo de serem testados, provados por Deus, possuem medo. Deus dá um comando e estes não conseguem obedecer por causa do medo. Meu Deus do céu, nós precisamos hoje, no nome de Jesus, ser livres do medo. Sermos sarados daquilo que nos traumatizou, que nos trouxe medo, daquilo que nos feriu, que nos trouxe medo. Tem gente que tem medo de se relacionar com igrejas, com irmãos, de ter uma liderança, um pastor, um apóstolo, uma apóstola, por medo, porque já se decepcionaram tanto, já foram tanto, né, em tantos lugares feridos, já tiveram tantas expectativas frustradas. Meu Deus do céu. Tem medo. Quantas pessoas têm medo de iniciar um projeto? Tem medo de abrir a empresa que Deus já falou, confirmou, reconfirmou e reconfirmou e reconfirmou que está na hora de abrir. Tem medo de investir no reino. Tem medo de investir nos estudos. Tem medo de investir no relacionamento. Tem medo porque se decepcionaram, foram traumatizados. Mas em nome de Jesus, eu declaro que o medo está te deixando nesta manhã, nesta tarde. O medo está te deixando neste dia, no nome de Jesus. Deixe ir. Deixe ir no poderoso nome de Jesus. O medo não pode mais te dominar. O medo não pode mais ser uma montanha à sua frente, uma barreira, um impedimento, no nome de Jesus. Eu desato a tua alma do medo em nome de Jesus. Eu tiro o medo da tua alma agora em nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Seja livre. Seja livre, você e sua casa sejam livres do medo. O medo é um ladrão, o medo rouba a fé, o medo rouba a unção, o medo rouba a autoridade, o medo rouba a santidade, o medo rouba o nosso relacionamento com Deus, nos impede de avançar, de conquistar. Preste atenção, não só espiritualmente, mas naturalmente. Veja bem, Josué capítulo 1, versículo 9. Para começarmos a encerrar no nome de Jesus, Josué 1:9, olha o que Deus teve que dizer para o profeta Josué. Moisés já havia morrido, Josué sucedeu Moisés, foi o sucessor dele, amém? Agora Josué estava à frente do povo, daquele mesmo povo, sim, descendentes daquele povo que Moisés havia tirado, meu Deus, do Egito, o povo que durante muito tempo, Josué viu murmurar contra Moisés, viu querer apedrejar Moisés para substituí-lo, viram reclamar, querer voltar para o Egito, alguns até voltar e depois morrer, no meio do caminho, viram Deus abençoando de todas as formas, mandando maná, fazendo água jorrar da rocha, mandando codornizes, carne, meu Deus do céu, e mesmo assim o povo murmurava, reclamava. E quando foi para eles começarem a ouvir a voz de Deus, não quiseram, ficaram com medo. Lembra lá do Monte Sinai?
Deus desceu sobre o monte pegava fogo, o povo ficou com medo, falou, não, Moisés, sobe tu. Então, diante deste povo é que estava Josué agora, Josué e sua família. Meu Deus do céu, olha o que Deus teve que dizer para ele. Josué capítulo 1, versículo 9. Não tenho eu te ordenado? O Senhor começa questionando. Não tenho eu te ordenado? Ser forte e de boa coragem. Não temas. Não tenha medo. Tampouco fiques desanimado, pois o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fores. Então olha a pressão que estava sobre este líder, este profeta Josué. Além de ter que conduzir aquelas milhares de pessoas, todas atadas em suas almas, com medo de avançar, ele ainda tinha que se deparar com uma terra estranha, a qual ele estava responsável de levar o povo para dentro daquela terra, a terra da promessa, Canaã. Tinha que entrar e batalhar e vencer. Meu Deus do céu. Então tinha que lidar com o povo, tinha que lidar com os inimigos. Isto naturalmente, era uma guerra natural, né? Um reflexo do que era espiritual, mas uma conquista natural, Josué tinha que estabelecer. Para você entender que o medo não afeta somente o espiritual, afeta o natural. E entendam, o medo não afeta apenas o natural, afeta o espiritual também. Deixa eu te mostrar. Na Nova Aliança, Atos capítulo 18, versos 9 e 10. Olha que interessante. Um avanço, uma conquista espiritual estava diante deste homem maravilhoso. Amo muito ele, assim como também o profeta Josué. Amo o nome dele, apóstolo Paulo. Atos, capítulo 18, versos 9 e 10, e assim está escrito, ó. Então o Senhor falou a Paulo durante a noite, em uma visão. Olha só que lindo. Não temas, ó, não tenha medo, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e nenhum homem lançará mão de ti para te ferir, porque tenho muitas pessoas nesta cidade. O apóstolo Paulo estava avançando, o evangelho do reino estava sendo disseminado por todas as nações gentílicas. A ordem que o Senhor Jesus havia dado aos 12 apóstolos estava se concretizando, sendo obedecida. Ok? Mas Paulo estava a enfrentar muitas oposições. Naufrágios, perseguições, ameaças de morte, inclusive apedrejamento. Sim, ele foi apedrejado, dado como morto. Ok? Mas olha só, o Senhor teve que encorajá-lo. Porque se o Senhor teve que encorajá-lo, é porque o Senhor viu dentro da alma dele, através do Espírito Santo. Foi notório que o apóstolo estava com medo em algum momento. Então, com medo, ele não poderia avançar. O evangelho do reino, o reino de Deus não poderia avançar. Você está percebendo comigo? Que o medo não atrapalha somente no reino físico, o nosso avanço no reino físico, mas também atrapalha o nosso avanço no reino espiritual, no reino do Espírito. É por isso que você tem que soltar o medo. Solta o medo. Solta o medo, em nome de Jesus. Eu oro nesta hora, no nome poderoso de Jesus. E dou ordem a todo espírito maligno que tem colocado medo. Que tem colocado medo na tua mente, que tem colocado medo nas tuas emoções, que tem colocado medo nas tuas vontades, que tem te oprimido no nome de Jesus, que tem lançado setas inflamadas, que tem realizado coisas para te aterrorizar, te manter paralisado, manter a tua família paralisada, no poderoso nome de Jesus. Seja livre agora. Eu declaro a mão do Senhor sobre ti. Eu declaro a mão poderosa do Senhor em nome de Jesus. O próprio apóstolo Paulo escreve depois que o espírito que recebemos não é de medo, de temor, para sermos escravos, mas é espírito de ousadia, de amor e de moderação. Ousadia. A ousadia vem de Deus. O medo vem do inimigo, vem de Satanás. Não tenha medo. Ai, apóstolo, mas é natural ter medo. Pode ser natural ter medo, mas a origem do medo não é natural. A origem de todas as coisas é espiritual, divina ou satânica. E o medo é de origem satânica.
é de reflexo satânico, é de influência satânica. Não tema, em nome de Jesus, o Rei da Glória. Amém? Último texto, o nome poderoso de Jesus, para a nossa reflexão. Eu sinto que você já está abençoado, você já está abençoada no poderoso nome de Jesus. Eu estou muito abençoado. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. 1 João capítulo 4, do verso 15 a 18. Coisa linda, maravilhosa. A palavra de Deus é maravilhosa. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, glória a Deus. E assim está escrito. Muita atenção. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus habita nele e ele em Deus. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus passa a habitar nele. É o resumo de tudo aquilo que o Senhor está nos ministrando até agora. Amém? Glória a Deus. Versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para nós. Deus é amor. Amém? Deus é amor. Amor é o próprio Deus, é a própria essência de Deus. Diga, prova, apóstolo. Gálatas capítulo 5, verso 22. Sim. Fala do fruto do Espírito. Lembre-se sempre da tanja, da laranja, dos gomos. Amém? É um fruto só que tem vários gomos. E olha o primeiro gomo qual é? Amor. É a essência de Deus. É o próprio Deus. Amém? Deus é amor. E aquele que habita em amor, habita em Deus e Deus nele. Devemos andar em amor. Devemos andar em amor. Não podemos andar em medo. Temos que andar em amor. Temos que realizar a vontade de Deus em amor. Por amor, com amor. Devemos amar o próximo. Devemos perdoar o próximo. Devemos nos relacionar com o próximo. Devemos dar segundas chances ao próximo. Ok? Não podemos condenar todas as pessoas por causa de uma pessoa que errou conosco, ou por causa de 100 pessoas ou 1000 pessoas que erraram conosco. Há alguém, no nome de Jesus. Eu como líder, né, como ministro do Evangelho, apóstolo no reino de Deus, à frente de um ministério, de uma família espiritual, muitas pessoas têm passado pela minha vida, pelo ministério, pessoas que, meu Deus do céu, deixam rastros de destruição, deixam rastros de decepções, de feridas, ok? Mas nós não podemos condenar todas as pessoas por causa do erro de alguns, por causa do engano de alguns, por causa das atitudes de alguns. Eu não posso estar com medo. Alguém está chegando agora, meu Deus do céu, será que vai fazer a mesma coisa? Eu não posso agir assim. Eu tenho que agir com amor. Nossa, bem-vindo, bem-vinda. E amar como Deus ama. E se repetir os erros dos outros, tá tudo bem, tá perdoado, tá perdoada. Fique em paz e Deus abençoe com todas as bênçãos. Mas se não fizer, glória a Deus. Olha só, tem sempre alguém que só precisa de uma oportunidade. Só precisa de uma segunda oportunidade. Aleluia, glória a Deus. Só precisa de uma terceira oportunidade. Glória a Deus, amém? Louvado seja Deus. Então, o medo. Nós não podemos andar em medo, habitar em medo. Temos que habitar em amor. Dá glória ao Senhor Jesus. Verso 17. Nisto nosso amor é aperfeiçoado. Tá vendo? Há um aperfeiçoamento do amor. Há uma medida que nós recebemos e há um aperfeiçoamento, um crescimento dele. Para que tenhamos ousadia no dia do julgamento. Então temos que ser aperfeiçoados em amor para termos ousadia, sermos ousados, estarmos prontos, principalmente no dia do julgamento. Por quê? Como ele é, como Deus é, assim somos nós também neste mundo. Você está entendendo? Porque você precisa entender que você é um ser espiritual. Para concluir, não há temor no amor, mas o amor perfeito, quem é o amor perfeito? É Deus, lança fora o medo, porque o medo traz tormento. Você está entendendo? É por isso que nós temos que nos desfazer do medo. Ser sarado, ser sarada. Ser livre do medo em nome de Jesus. Ser livre do tormento em nome de Jesus. Dos tormentos em nome de Jesus. Aquele que teme não é perfeito
em amor. Amém? O amor nos livra do ódio. O amor nos livra do medo. Que o amor de Deus encha o teu coração nesta tarde maravilhosa deste dia abençoado, no poderoso nome de Jesus. Deus te abençoe. Um prazer ter estado contigo. Ainda não nos segue aqui no Instagram? Passe a nos seguir. Ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube? Inscreva-se, ative o sininho e seja tremendamente abençoado em nome de Jesus. YouTube, @APNChurch, no nome de Jesus. Instagram, Mateus Pontes _oficial. Deus te abençoe com todas as bênçãos, que você vença hoje, amanhã e sempre. Até amanhã, no mesmo horário, 13 da tarde, do horário local. Tchau, tchau.